aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Vamos falar um pouquinho, é só um minutinho, para a gente falar um pouquinho das contusões dos atletas do Bahia, aqueles que já estão retornando, como o Ademir, mas que, por precaução, deve ficar no banco de reserva de novo. Precisamos ter muito cuidado para não fazermos o que fizemos com o Eric Puga. E o Bahia não precisa disso. Um minutinho. E aí, minha galera, beleza? Tudo na paz de Deus, na paz de Jesus? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando chega a reta final do campeonato brasileiro, nós já conhecemos isso, precisamos tomar muito cuidado com a recuperação de nossos atletas. Eu não gosto de contradizer o que já falei e continuo falando aquilo. A gente tem um negócio chamado contradição. Você não pode falar uma coisa aqui agora, no outro dia falar outra, totalmente o avesso. Sair de 10 para ir para 0, com a mesma situação. Deixa eu dar uma baixadinha aqui, viu? Acho que deu uma melhorada assim. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Eu sempre defendo aqui o grupo. Não defendo individualismo quando é derrota ou quando é triunfo. Mas, a gente como torcedor, a gente quer ter resultados positivos em todos os jogos. Bom, ótimo. Gostaria que fosse assim. Mas no eu de cada um de nós, a gente sabe que a coisa não funciona assim. Alguns fatores, entre eles, quando você chega no segundo semestre do campeonato, os clubes que têm menos atletas, ou que durante a competição do primeiro semestre preferiu repetir o mesmo atleta sem dar oportunidade para outros. E isso Rogério Ceni o fez, muitas vezes, repetidamente colocando o atleta, desgastando, quando no banco teria outro, e quando colocava, ele colocava improvisações. Isso tem, na minha avaliação, diminuído. A gente, como torcedor, tem batido em Rogério Ceni nesse sentido. E eu sempre digo, e continuarei dizendo, que o Bahia tem time suficiente para aqueles que estão lá no departamento médico aguardar um pouco mais para quando vier ser titular, para quando voltar para o banco de reserva e que tiver que entrar como Ademir e não como Eric Puga no jogo contra o Mirassol. Precisamos tomar muito cuidado com isso para a gente não repetir fatos errados, mas sempre deles tirar proveito e conhecimento para que a gente não repita esses erros. Entendeu? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque tem jogadores do Bahia no departamento médico com algumas lesões e dessas lesões eu nunca ouvi falar. Eu vou citar. Que lesão é? Lesão do reto femoral. Lesão do reto femoral. Nós temos 4 jogadores com a mesma contusão. Vou falar aqui dos outros. João Paulo, desde quando chegou, fora, né, está fora desde setembro. Lesão do ligamento medial do joelho. João Paulo, que ainda não estreou. Contundido, está se recuperando. Canives, fora desde abril. Lesão em 3 músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles, com necessidade até houve intervenção cirúrgica para ele, o Canives. David Duarte, fora desde setembro, lesão do reto, femoral.
femoral. Observe esse fato. Lesão do reto femoral. Eric, fora desde maio. Lesão do reto femoral, com necessidade de intervenção cirúrgica, tanto quanto o Canives. Olhe bem, 2 atletas que eu já falei com lesão do reto femoral. Confere? Que é o David Duarte e o Eric. Todos dois, esses jogadores, têm esse mesmo problema, lesão do reto femoral. Só que o Eric passou por intervenção cirúrgica, desde maio está afastado. Nós vamos para outro. Caio Alexandre, fora, desde agosto, lesão no reto femoral. Não é? Já 3 atletas com reto femoral. E o 4º atleta, né, com reto femoral é Juan Pablo, fora desde julho, também lesão no reto femoral. Então você tem Juan Pablo, reto femoral, Caio Alexandre, reto femoral, Eric, reto femoral, passou por cirurgia, e David Duarte, reto femoral. E o que é que vem acontecendo? Quero saber do telefone, não, vai encher o saco. O que é que vem acontecendo para esses atletas estar sofrendo com tudo isso? Não saberia lhe dizer, mas tem alguma coisa que tem que ser vista, né? Então o Bahia tem todos os jogadores do setor do departamento médico, são esses. O goleiro, o defensor, o Bahia tem todos os jogadores de todo o setor do campo. Só que tem um porém. O departamento médico tricolor segue usando o protocolo desenvolvido pelo Grupo CIT. É o Grupo CIT que desenvolve um protocolo de tratamento. Para o tratamento de lesão que, no futebol europeu, costumam ser tratados com cirurgias. Lá no futebol europeu, esse tipo de tratamento, o Grupo CIT criou um protocolo que é tratamento com cirurgia. No caso de 4 jogadores do Bahia, o único que precisou passar por procedimento cirúrgico foi Eric. Mas o restante era para passar por cirurgia e está conseguindo levar sem ter a cirurgia. Certo? Então, o que é que a gente espera? Que esses jogadores voltem inteiro. Lembra? O que é que você está piando, Barão? Calma. Só que eu tenho aqui. Dá um segundinho. Pronto. Lembra? Você lembra da zaga do Bahia? Como era que a zaga do Bahia era no passado? Uma dupla no campo. Bahia vislumbra a zaga completa em reapresentação. Defesa tricolor está perto de estar completa após longo período. Que essa completa? A volta de Canives, né? E a volta de David Duarte. São os jogadores que poderão retornar ao time do Bahia. Gabriel Xavier e Canives era a zaga que o Bahia tinha. Lembra disso? Era a zaga que o Bahia tinha, era Gabriel Xavier e Canives. De um lado esquerdo, Juba, do lado direito, Gilberto. Lembra disso? Com as contusões, assumiu Mingo e... fugiu aqui agora. David Duarte. Porque era Gabriel Xavier e Canives. Assumiu Mingo e David Duarte. Fez a mudança com a contusão do menino, Gabriel Xavier e Canives, a zaga se desfez e nós trouxemos o Mingo, Ramos Mingo e o David Duarte. Ok? Agora, estamos recebendo já, breve, Canives. O David Duarte também já está quase pronto, já está trabalhando de forma parcial com o grupo, também deve retornar em breve para o Bahia. Então, Canives já está trabalhando, David Duarte já está trabalhando, Gabriel Xavier, ok, e Ramos Mingo, ok. O Bahia pode restabelecer a sua zaga.
Mas a gente tem os homens de frente ali, pós-zaga. Caio Alexandre, que é o jogador que tem uma transição muito boa ali, que dá uns passes perfeito ao lado de Everton Ribeiro. E o Jean Lucas, esse foi o tripé montado por Ceni, e essa bola chegava lá em Ademir, chegava no Lute Rodrigues, ou William José, ou o Pulguinha. Com esse desmoronamento do departamento médico, nós tivemos que remontar uma outra equipe. Tivemos que montar uma outra equipe e um outro padrão de jogo. E essa outra equipe, esse outro padrão de jogo, a gente não passou a sentir tanto pelo lado esquerdo, com a perca de Pulguinha, mas veio a entrada de Sanabria, que é um jogador, estilo, tanto quanto o Eric Pulga. E aí o Bahia perdeu seu poder de ataque, porque foi a chegada do Sanabria, ele estava se adaptando, se entrosando ao estilo de jogo atual. Tão provável que nas uma rodada atrás, você me disse que ele na frente é bom, mas peca na marcação. Olha, um jogador como ele é o avesso, tem que ser marcado. Ao ser marcado, ele prende um cara lá embaixo. Ele tem que jogar sempre lá na frente e marcando alguém para esse alguém não subir. Tem que se preocupar em marcar ninguém. É o jogador que tem que se preocupar, a equipe adversária, em marcar ele. Fazer a bola chegar no pé dele. É que nem você pegar também Ademir e dizer que ele vai marcar. Não, ele, aquele cara que marca ali do meio de campo, na linha do meio de campo, para receber do time uma bola enfiada. É aí onde vem agora o outro instrumento que o Bahia conseguiu fazer e que Ronaldo fez pela primeira vez. Foi sair com a bola, dar um pontapé, sem perder tempo nenhum, subiu, pegou e pegou Ademir lá e fez o gol. Então o goleiro tem que ter essa habilidade, esse conhecimento, com quem ele está jogando, quem é o parceiro dele, e treinar esse tipo de jogada. Porque o Bahia perdeu todo o seu poder ofensivo com a perca desses atletas. O Bahia teve que formatar uma outra forma de jogar. Com isso fez o meio de campo acharcado para segurar, prender a bola, mas quando essa bola está no pé não tem o contra-ataque, porque perdemos o nosso poder de contra-ataque. Apesar, volto a dizer que Sanabria é aquele jogador. Mas o goleiro tem que estar atento para esse detalhe, porque a gente pode mudar a história do jogo, como mudamos com o Palmeiras, quando o goleiro tem rapidez para sair. E não ficar com aquela bola quando começa o tempo todo ali embaixo. O time adversário sabe que a gente não vai ter bola de contra-ataque, porque o goleiro não vai sair jamais com rapidez jogando. Porque o Bahia criou um perfil, uma característica que tem que jogar o tempo todo com a bola saindo e cruzando para mostrar para o Brasil e para o mundo essa banana aqui. E o goleiro termina se adaptando a isso, se acostumando a isso, que ele se esquece que ele tem a possibilidade de meter uma bola lá no ataque. E eu espero que diante da repercussão positiva e a cobrança possa fazer com que Ronaldo e os jogadores do Bahia passem a adotar isso como contra-ataque em jogos. Principalmente quando jogar fora de casa, cara. Onde o time adversário, que joga dentro de casa, tem mais a obrigação, mais o dever de vir para cima. E nós precisamos ter o quê? A bola do mata, que é a bola sai no contra-ataque. Aí o nosso goleiro tem que entender disso e o nosso jogador de frente tem que entender disso. Então eu espero que o Bahia possa receber seus jogadores, que estão no departamento médico, na reta final do campeonato, o que é de bom isso é muito bom, chegar na reta final do campeonato com os jogadores todos recuperados, né? Ponto de bala, para que a gente possa fazer uma final de campeonato brasileiro, brigando lá em cima no topo da tabela, sem jogador quebrado, sem jogador desgastado. Por quê? Porque o Bahia não fez repetitivamente, como o Rogério Ceni fazia, de estar sempre repetindo o jogador, mesmo que a torcida cobrasse, que não deveria estar repetindo. E quando colocava alguém no lugar para atender, às vezes, o pedido da torcida que estava pegando no pé, ele improvisava para mostrar para a torcida que aquele jogador que ele tirou era melhor. E não adiantava estar botando ninguém no lugar dele. Mas quando ele botava, era improvisado. Você sabe o que é que eu estou falando. Certo? Rezende tem que jogar na posição dele.
Luciano Juba já está oficializado do lado esquerdo. Confere? Então não adianta estar inventando, porque o Bahia tem atleta suficiente para o técnico não estar inventando muita coisa. É o que a gente espera de Rogério Ceni, né? Que após receber nossos jogadores do departamento médico, saiba muito bem tirar proveito dessa situação. E que a gente possa, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, estar sempre brigando lá no topo da tabela, e até porque vem agora 4 jogos contando com o do Palmeiras, vem o Botafogo, o Flamengo e na sequência também o Vitória. Independente da posição de cada time desse na tabela do Campeonato Brasileiro, se é Flamengo ou se é Vitória, o importante é entrar em campo determinado a vencer. Se o resultado não aparecer, bem, só não pode ser covarde como foi com o Mirassol e nem com o Fluminense do Rio. É isso que a gente não aceita. Obrigado a todos vocês pelo nosso bate-papo. Quem sabe mais tarde retornaremos com outro. É só minha opinião, você pode não concordar com ela, mas eu respeito. Um abraço a todos, retornaremos em outro bate-papo.